Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso curso de Cálculo Diferencial Integral 3. O assunto dessa semana vai ser sobre integrais triplas em coordenadas cilíndricas, tá? As coordenadas cilíndricas é bem tranquilo eu pensar, né, nelas, né? Porque ela é bem semelhante às minhas coordenadas polares, né? Então, a diferença é que quando eu tenho coordenadas polares, eu tenho uma função, uma f de xy, e o meu domínio, eu posso trabalhar num setor circular, vamos dizer assim, né, num círculo, numa circunferência, e nós temos ali trabalhando pontos desse meu domínio, que está a certa distância do 0, 0, né, da distância da origem, e nós temos lá um ângulo, né, que esse ponto variado aqui que a gente tem, ele vai ter um ângulo em relação ao eixo, e também vai ter uma certa distância, que é o que a gente chama lá de R e de θ. Para a integral tripla, na verdade, a gente vai ter no R4, né? Você imagina que é uma função de uma f de x, y e z. Então, como que a gente vai utilizar coordenadas polares trabalhando com 3 dimensões? Né? Então, aqui a facilidade das polares é porque eu sempre estou no domínio xy, né? Então, no R2, muito mais fácil eu utilizar coordenadas polares. Agora, quando for no R3, eu já não consigo utilizar as polares, e sim as cilíndricas. Então, vamos imaginar no mesmo processo. Ó. Você tem um ponto aqui no espaço, esse ponto no espaço, ele tem uma referência tanto para x quanto para y. Se essa região do domínio XY, né? Vou falar domínio, essa região do plano XY for circular, né? Então a gente pode pensar para x e para y em coordenadas polares. Mas esse ponto, ele tem um valor de uma cota z, né? Existe um valor de z aqui correspondente. Então, a gente escreve esse ponto, o x em x e y coordenadas polares, que é r θ, e o z continua z. Tá? O z continua z porque, dependendo desse ponto, ele vai estar aqui no espaço. Né? Então, qualquer ponto que seja dado aqui no espaço, vai ter um representante em x, vai ter um representante em y, né? E também vai ter um representante aqui em z, tá bom? Então, coordenadas cilíndricas, basicamente, é essa a ideia que eu tenho. Então, posso até variar se eu quiser, né? Se eu tenho aqui este ponto no meu domínio, né? No caso aqui, o ponto da origem, e esse ponto aqui que está no espaço. Então, ele vai ter as coordenadas de x, vai ter as coordenadas de y e a coordenada de z. Né? No caso do z, ele atingiu aqui uma altura igual a 1, né? Está aqui no z igual a 1, e lá, como é difícil, provavelmente esse setor aqui, né? Essa região, ela é circular, então a distância desse ponto até a origem vai ser o r, que no caso vai ser 2π sobre 3, 2π sobre 3 ou 2, né? Então, um vai ser r, o outro vai ser θ. Né? Então, também a gente pode pegar qualquer ponto desse espaço, tá bom? Continuando aqui, deixa eu ver. Então, como que a gente vai fazer essa transformação? Vamos mudar de variável. Aonde tiver x, continuamos com r cosseno θ. Aonde tiver y, continuamos com r seno θ. E o z? O z vai ser igual a z, tá? Que ele vai ser o valor da cota, independente onde ele estiver no espaço. Por isso que o z é chamado de z em coordenadas aqui. Quando eu faço essa mudança, para quando? Quando eu quero transformar coordenadas cartesianas em cilíndricas. Se eu tiver na cilíndrica e quiser voltar para a cartesiana, então a gente utiliza a regrinha, né, de coordenadas polares, aonde tem r ao quadrado mais y ao quadrado, eu tenho raio ao quadrado, né, em x e y, isso dá uma circunferência de raio r. Então, através dessa fórmula, a gente substitui por r ao quadrado. O que mais a gente pode fazer? A tangente daquele ângulo, né, no caso tem o seno e cosseno, a tangente daquele ângulo pode ser representado por y sobre x. Que na geometria analítica, a tangente, que é o coeficiente angular, né, de uma reta, ele é dado por y de b menos y de a, x de b menos x de a. Então, por isso que eu tenho essa relação y sobre x. E o z vai continuar z, né? Tanto faz qual transformação que eu queira fazer. Então, basicamente,
Os exercícios nossos vão vir de coordenadas cartesianas, o domínio é muito complicado, transformando em coordenadas polares. Se tiver esse ponto no espaço, no caso das coordenadas das integrais triplas, todos os pontos, o domínio vai estar no espaço do R3, o Z vai continuar sendo igual a Z, tá bom? Imagina então aqui essa função. Uma função que ela é definida por uma função x, y, z. O meu xy pertence a um domínio D e a variável z, né, a incógnita z, vai variar entre duas funções de x e y. Né? Por que eu faço isso? Porque quando eu aplico o plano superior na minha DZ e o plano inferior, eu faço superior menos o inferior, vai sobrar relações em torno de x e de y. Se todo mundo é x, todo mundo é y. O meu domínio, se ele for circular, eu já consigo fazer a mudança de variável em coordenadas polares, né? Então, se a gente integrando lá o dz, sai aqui o dz, fica em função de x e y. Se a gente integrar em relação ao x, vai sair o x e depois o dy, que é o valor numérico, né? Neste caso aqui, o x seria o valor fixado, né? Então, a gente teria aqui o dx por último, se fosse o x fixado, tá? Se for o y fixado, seria dy dx. Coordenadas polares, isso muda para dr dθ, tá? Acho que eu até coloquei aqui. Aqui, ó. Então, uma integral tripla de uma função integranda dv, eu posso pensar naquele domínio do R2, seriam, sei lá, as coordenadas x e y, né? E eu vou integrar a função em relação a z entre dois planos, o plano superior em função de xy e o plano inferior em relação a xy também. Resultado dessa integral, eu transformo numa integral dupla. Se é dA, eu posso utilizar dx dy ou dy dx. Se for circular esse meu domínio xy, a gente utiliza rθ, tá? Fazendo essas mudanças, tem que mudar tudo, né, gente? Então, o que a gente vai ter? O rθ vai variar entre dois ângulos, ângulo alfa e ângulo beta. Dependendo da minha região aqui circular, se for toda, ela varia de 0 a 2π. Então, vai variar bastante. O R, ele vai variar em função do θ, né? Por isso que a gente chama de R cosseno θ e R seno θ. E o Z também vai variar entre quem? Entre dois planos em função de x e y. Como eu mudei x e y para R cosseno θ e R seno θ, então vai ser um plano, o 2 aqui, ó, de x, R cosseno θ, y, R seno θ. Então, na hora que a gente monta essa integral tripla, não posso esquecer do meu jacobiano, módulo do jacobiano ali, e dz, para tirar o z e colocar em função de r cosseno θ e r seno θ, depois dr, depois dθ, tá bom? Vamos ver aqui, um detalhe importante aqui, ó, salienta que isso só é possível se eu tiver aquela cara do setor circular, né, da região circular ali, que eu posso substituir isso por r ao quadrado, tá bom? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Um sólido E está contido no cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Abaixo do plano Z igual a 4 e acima do paraboloide 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. Então, integral tripla. A densidade em qualquer ponto é proporcional à distância do ponto ao eixo. Distância do ponto, gente, em coordenadas polares, é aquele esquema que a gente tem aqui, ó. A gente pega um ponto, analisa ele em relação à origem, faz a plotagem de um teorema de Pitágoras, né? O θ está aqui, né? Em relação ao x, em relação ao y. A gente pega essa distância ao quadrado, vai ser o x ao quadrado aqui, né? Embaixo, mais o y ao quadrado igual a distância ao quadrado, por Pitágoras, né? Então, quando eu estou falando que a densidade do ponto é proporcional à distância, é a mesma coisa de ser multiplicada, né? 5 vezes mais, 3 vezes mais, uma vez menos, né? Então, depende muito. A palavra proporcional vai ser associada à multiplicação. Então, esta densidade é proporcional
a distância. Então, quem é a distância? Pelo Pitágoras, é isso aqui. E a densidade, aqui nesse caso, ele está chamando de K, que é uma constante, tá? Então, provavelmente, no final da sua integral tripla, vai dar alguma coisa relacionada com K. Integral tripla, faço integral em relação à função densidade. Se é em relação à função e densidade, eu volto para determinar a massa. Então, vamos ver como que a gente faz essa atividade aqui. Então, vamos escrever isso aqui. Aqui nós temos o cilindro, x ao quadrado, né? Que essa figura vai estar dentro do cilindro. Abaixo do plano z igual a 4, acima do paraboloide z1 menos x quadrado menos y ao quadrado. O que a gente tem que pensar? Esse paraboloide aqui, z igual a 1 menos x quadrado menos y ao quadrado, vai ser aquele paraboloide que, quando o x e o y vale zero, ele vai ter cota 1. Então, vai ser aquele paraboloide que vem do 1 e vem descendo aqui para baixo, formando o paraboloide, certo? Ele está contido no cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 1. Este cilindro aqui, x quadrado mais y quadrado igual a 1, é uma circunferência de raio igual a 1. Né? Então, aqui ela vai ser limitada em 1 para todos os lados. Então, aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui nós temos 1 e 1, vai ser um cilindro, certo? Aqui. Então, eu sei aqui que o raio vai ser igual a 1. E está abaixo do plano z igual a 4. Então, lá no 4 você tem um plano aqui, no 4. E está acima do paraboloide, né? Acima do paraboloide. O paraboloide está aqui no 1. Então, seria essa região aqui, ó. Toda essa região interna aqui. Certo? Acima do paraboloide, abaixo do plano. Então, o que eu vou fazer aqui inicialmente, né? Vamos escrever essa minha integral. Então, a integral tripla desse sólido E cadê? Perdi. O sólido E está escrito, está aqui. Integral tripla da função integranda, né, que é a função da densidade, que é proporcional à distância, K, x quadrado mais y quadrado, dv. O z, ele é igual a z. Então, eu já sei que ele vai variar entre o plano z igual a 4 e esse plano. O que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar essa integral tripla naquela integral dupla. Até porque, na minha função integranda, não tem z. Se ela não tem z, isso aqui tudo é constante. Né? Então, a gente vai transformar aqui integral, vou chamar aqui de E1. Aqui a gente tem a integral que varia do paraboloide, 1 menos x quadrado menos y quadrado, até o plano z igual a 4, de k, raiz quadrada de x ao quadrado, y ao quadrado, vezes z. Né? No caso aqui, eu estou querendo pular a etapa aqui, né? Então, isso aqui em relação a dv, resultado dA. Então, se isso é constante, isso aqui vai multiplicar por z. Então, a minha função integranda vai ficar isso daqui, k, só fazer aqui um parênteses, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes o z, que vai variar entre esse intervalo e esse intervalo. Então, vai ser 4 menos isso daqui. Então, eu já vou aplicar aqui, ó. 4 menos 1 mais x quadrado mais y quadrado. Tudo bem? Então, como que fica aqui essa minha integral? Estou resolvendo só a primeira. Uma integral dupla, em E1, de k raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, que multiplica 4 menos 1 dá 3, mais x quadrado mais y ao quadrado, dA. Se eu tenho x quadrado e y ao quadrado, significa que esse domínio é circular, até porque esse domínio vai ter que estar dentro de uma região de um cilindro, né? O cilindro, como o exercício falou aqui pra gente, está no cilindro x ao quadrado, y ao quadrado, igual a 1. Então, eu posso utilizar isso em coordenadas polares. Então, como que a gente vai representar? O x vai ser r cosseno θ, y
R seno θ. Aqui o Z já é igual a Z, né? Tanto que eu já apliquei a integral aqui. O módulo do jacobiano de φ, de gama, né? Vai ser R. O R vai variar entre quem? Então, se eu analisar, ele está dentro do cilindro. Se ele está dentro do cilindro, ele varia do raio do zero, da distância, né? Do zero até o raio. Então, de 0 até 1. O θ, já que ele está dentro do cilindro, eu vou utilizar toda a região cilíndrica, né? No caso ali da intersecção desses planos. Então, vai de 0 a 2π. E só que a gente tem. Então, vamos ver como que fica essa integral aqui. Vamos substituir lá esses valores dentro da minha função. Então, aqui, ó, a gente tem x² mais y². Isso aqui seria r ao quadrado. Elevar ao quadrado, tirar a raiz quadrada, volta para o r. Então, eu vou ter k vezes r. Então, integral dupla de E1 de k vezes r. Do lado de cá, eu tenho x² mais y², que vai ser r ao quadrado. Então, 3 mais r ao quadrado. 3 mais r ao quadrado. Vezes o módulo do jacobiano, né? Vou até fazer assim, ó. Que isso aqui eu tenho que distribuir, né? dA. Vou colocar como dA aqui, mas já vou transformar em dr dθ, tá? Então, como eu não tinha colocado aqui, então fica integral de 0 a 2π, da integral de 0 a 1, de kr vezes 3, dá 3kr. Kr vezes r ao quadrado dá mais kr ao cubo. Isso tudo eu vou multiplicar por r. Então, vezes r aqui vai dar ao quadrado, e aqui vai dar a quarta. R a quarta, dr dθ. Tranquilo? Então, agora é só resolver em coordenadas polares. Você conseguiu aqui tudo em coordenadas em função de r e θ, né? Então, só resolver aqui a minha integral. Então, resolvendo, a gente vai ter. Aqui eu posso separar as minhas integrais, né? Que eu estou somando. Então, vai ficar integral de 0 a 2π. 3kr ao quadrado em relação a r, 3k é constante. Então, fica 3k, integral de r ao quadrado dá r ao cubo sobre 3, mais o k é constante, integral de r à quarta fica r à quinta sobre 5. Isso no intervalo de 0 a 1, dθ. Então, integral de 0 a 2π, aqui simplifica, fica kr ao cubo, mais kr à quinta sobre 5. Estou fazendo devagar, mas pode fazer direto, se tiver confiança. Então, agora aplicando os intervalos de 0 a 1. Como o limite inferior é 0, isso aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Então, só substituir o 1. Então, fica integral de 0 a 2π de k, 1 elevado ao cubo. Então, fica k mais 1 elevado à quinta dá 1 sobre 5. Então, fica 1k sobre 5, ou k sobre 5 dθ. Não temos θ aqui na minha função integrada, então isso é constante. Então, aplicando, eu tenho essa constante vezes o θ, né? Vezes o θ, que vai ser definida de 0 a 2π. 2π menos 0 vai dar 2π. Então, já vou fazer MMC aqui, ó, que já dá direto. Então, 5 por 1 dá 5, fica 5k, mais 5 por 5 dá 1. Então, isso aqui vai dar 6k sobre 5, vezes o θ aplicado em 2π menos 0. Nesse caso aqui, 2π. Então, a gente tem 12k π sobre 5. Então, essa seria o valor da minha massa, né? Porque quando a gente integra uma função densidade, eu tenho a massa. Então, nesse caso, 12k sobre 5, ou 12π, né? 12k sobre 5, 12k π sobre 5. Tranquilo? Então, essa é o primeiro exercício que a gente fez. Então, recapitulando aqui, ó, eu sei que ela está num cilindro em coordenadas x e y, significa que eu posso utilizar polares em x e y. O plano acima é o z, o abaixo é o paraboloide, então você vai ter que aplicar na coordenada z o de cima menos o de baixo, né?
Então, você tem aqui a sua primeira integral, transformou numa integral dupla, utiliza coordenadas cartesianas, até porque sua função integranda tem condições de ser substituído por r ao quadrado aqui e aqui também, tá bom? Então, esse foi o meu primeiro exemplo. Vamos aqui para o segundo. Olha lá. Essa segunda atividade, a gente tem a integral já montada. Deixa eu aumentar aqui. A gente já tem a integral já montada e a gente pode fazer a substituição por coordenadas polares. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Ó, eu sei que o meu dx está em intervalos fixos, entre -2 e 2. Então, você imaginar lá no x, ele vai de 2 a -2. Você tem esse espaço aqui em relação ao x. O teu y, ó, o dy, ele está variando entre mais ou menos, a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Então, o que está variando aqui é o y. Então, se está variando o y, vamos escrever isso daqui. Vamos ver que equação que é essa daqui, né? O que é esse valor de y? Se eu elevar os dois membros ao quadrado, isso aqui sai da raiz, o x quadrado vier para cá, isso daqui dá uma circunferência de raio igual a 2. Então, se eu for fazer a mudança em coordenadas polares, eu já sei que vai estar de -2 a 2, né? Então, aqui nós temos, em relação a y, uma circunferência de raio 2. Então, esse seria o valor do plano XY, né? Então, ali já vai dar para utilizar coordenadas polares, porque a região é circular. E o meu y está variando entre 2 e a raiz de x² mais y². Então, aqui a gente tem um cilindro variando de 2 até x² mais y². Né? O contrário aqui, né? Então, como que a gente faz isso aqui? Vamos transformar. Então, eu transformo. O meu x vai ser r cosseno θ. Antes disso, né? Vamos fazer assim, ó, para ver se fica mais claro. Vamos fazer que nem o exercício anterior. Vamos manter essas duas integrais. Integral dupla, sei lá, uma região D. E eu tenho a integral de 2x² mais y², isso aqui na raiz, de x ao quadrado mais y ao quadrado dz. Aí a gente integra isso daqui e depois vamos deixar o dA aqui para em relação dy dx. A gente faz transforma em coordenadas polares ali, tá? Então, não tem problema nenhum a gente fazer isso. Na hora de fazer essa aplicação, resolvendo essa integral, eu vou ter a integral dupla dessa região D. Aqui não tem z, então isso daqui vai ser constante. E vai multiplicar o de cima, o limite aqui de z igual a 2, menos o de baixo. x² mais y². Então, aqui eu já apliquei a integral, né? No caso era z, limite superior menos o inferior. Aqui, dA. Do jeito que ela está aqui, ela recebe também aquela mesma cara, né? Ela tem a mesma cara de x² e y². Então, o que a gente faz? A gente já pode utilizar ela em mudanças de coordenadas polares. Então, o meu x vai ser r cosseno θ, o meu y r seno θ, o módulo do jacobiano de gama vai ser r, o r vai variar entre, ó, olhando o domínio, olhando o x, varia entre de -2 a 2, então varia entre 0 e o raio, que é 2, e o meu θ, já que é toda aquela região de integração, né, aqui embaixo, então varia de 0 a 2π. Então, vamos ver como que fica essa minha função aqui. Então, vai dar a integral de 0 a 2π, da integral de 0 a 2. Aqui nós temos x² mais y², r, vezes 2 menos x² mais y², dá r ao quadrado. Tirei raiz, ficou r, vezes o módulo do jacobiano, dr dθ. Ó, achei a minha falha.
Aqui é x² mais y². Então, esse cara aqui, o daqui de dentro, fica r² e cancela, sai o r. Mas aqui, x² mais y² é r. Então, vai lá. Integral de 0 a 2π, da integral de 0 a 2, de 2r² sobre 4, mais r² sobre 5. dr dθ. Então, 2r². R4 fica 2² dá 16, dividido por 4 dá 4, vezes 2 dá 8. 8 menos r² dá 32 quintos. Dθ. Tirando o MMC, eu tenho 5, 40 menos 32, vezes θ no intervalo de 0 a 2π. Então, isso vai ser 40 menos 32, dá 8 quintos, vezes 2π menos 0. Então, aqui 16π sobre 5. Agora tá certo. Tranquilo? Então, essa de cá, perceba, mesmo ela estando montada, eu não deixei de analisar quem está fixado e quem está variando em relação ao que eu fixei, né? Que no caso aqui foi o y, e o z está variando entre dois planos, e esses planos são dados com funções de x e y, que está na integral de fora, tá bom? Então, basicamente, é tudo isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, e a gente se vê num próximo momento. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.